Voltamos com a notícia de frente e com calendário diferente por causa da pandemia. As eleições deste ano trazem também outra novidade: o fim das coligações para a disputa de cargos de vereador. A mudança provoca novos rumos da campanha e os partidos precisam demonstrar sua ideologia e propostas. Há mais informações com José Porto. Bom dia a vocês da bancada e que nos honra com a audiência em casa aqui na Notícia de Frente. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já estima um crescimento, um aumento do número de candidatos nessas eleições em torno de 46%. Muitos candidatos pretendem disputar as eleições municipais, com um calendário diferente. De outubro já foi para o dia 15 de novembro e deve encerrar aí até a segunda quinzena de dezembro, quando há o segundo turno. Agora, junto com essa novidade do calendário eleitoral devido à pandemia do novo coronavírus, nós temos também o fim das coligações para a eleição dos cargos de vereadores. No caso de prefeitos ainda permanece, ou seja, autorização para a coligação de partidos, mas para vereadores, aquela famosa chapa pura, onde eles não poderão mais se coligar. Vamos entender como é que funciona isso, quais são os impactos disso nas eleições deste ano, que já estão aí se aproximando, e como que isso pode, de alguma maneira, melhorar, inclusive, a representatividade política. Vamos conversar com o advogado Lauro da Mata, que é especialista em direito eleitoral e que já acompanha, inclusive, essas mudanças. Doutor, o que era essa coligação que acabou agora? O que de fato mudou quando a gente fala na escolha dos cargos de vereadores? Era permitida a chamada coligação nas eleições proporcionais, e aí vereadores, no caso das eleições desse ano, e deputados estaduais e federais nas eleições gerais. O que ocorre com a modificação? Eu acredito que o interesse da sociedade, ou no interesse do fortalecimento democrático, há embutido nisso, é intrínseco, o fortalecimento partidário. O fortalecimento partidário vai se dar exatamente com a proibição do ajuntamento que era, diversas siglas, muitos chamados pequenos partidos, para fazer um determinado bloco, se tornar como se um partido fosse. Essa proibição a partir dessas eleições, volto a dizer então, vem, eu acho que atender, contemplar esse fortalecimento partidário. Como é que ficam as eleições agora para o cargo de vereador? Sem coligação. Sem coligação, os partidos políticos terão que se apresentar, mostrar a sua cara especificamente. O eleitor vai saber, esse candidato é o desse partido, esse candidato tem vinculação com o que prega esse partido, com a ideologia desse partido. Eu acredito até que dentro daquela linha do que eu falei sobre fortalecimento partidário, o interesse democrático de partidos políticos, instituições fortes, foi uma boa iniciativa, e nessas eleições o eleitor já terá essa oportunidade de conhecer mais especificamente e não votar em alguém lá num verdadeiro balaio, como ocorria, sem saber especificamente o que representava do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de ideário político do partido que esse candidato às vezes até integrava, mas estava diluído lá dentro da coligação. São pelo menos 40 partidos no Brasil, são muitas agremiações partidárias, e neste universo de um crescimento de pelo menos 46%, ou quem sabe até 50% do número maior de candidatos, como é que fica tanta gente no horário eleitoral gratuito? Muitos ficarão aí invisíveis. Como que ficam as campanhas? Aliás, a campanha deste ano como será? Como que esses candidatos vão se apresentar para a sociedade e os partidos também? Qual que é o principal tema? É muito comum aquele jargão, do candidato que sempre promete lutar pela saúde, educação e segurança. A saúde esse ano com a pandemia vai ganhar um olhar diferenciado para a nossa democracia. Essa nova eleição sem coligações partidárias, qual que é o resultado ou análise do efeito prático disso? Nós vamos conversar com uma analista política, a Cristiane Fonseca, sobre esses detalhes. Eu tenho como análise, e pode ainda ser questionado, até porque o dia 15 de novembro, onde nós teremos eleição, assim, eu falo que a análise é sempre uma foto do momento.
né? Hoje nós temos uma pandemia, que é a pandemia do Covid, que ela é tão importante dentro da nossa densidade política que ela mudou a data das eleições e ela pauta, inclusive, se há permanência ou não. Ela trouxe a eleição do Senado para pleno período agora, onde nós teremos as eleições municipais, porque ali atrás ela teve um atrito do qual ela precisaria ser finalizada, porque a gente estava ali no ponto ápice do Covid. Então, o que eu aponto com isso? Eu acho que essa é uma eleição que, quando se fala na pauta saúde, esse ponto vai ser muito vinculado a como os gestores trabalharam com a questão do Covid. Ou seja, a pauta saúde, educação, infraestrutura, sempre foram pautas comuns entre os candidatos. É normal até que a gente perceba que as pautas dos candidatos são sempre muito lineares e próximas no que se remete a uma educação pública gratuita de qualidade, a uma saúde pública gratuita de qualidade, a infraestrutura, asfalto, rede de esgoto, assim, não há candidatos que não se refiram a essas ações, que são ações consideradas determinantes, mas que viraram jargão dos nossos candidatos. Lúcio Sorge, seu destaque também tem a ver com eleições 2020. Tem, eu vou falar sobre a eleição. Já tem gente participando sobre isso, viu? Deixa eu só para abrir aqui sua participação. O Leandro, ele fala o seguinte: Antero Lúcio, essa divisão do DEM prova que o partido não tem mais dono. Sou o Leandro, do bairro Dom Aquino. Pois é, Leandro, e essa daí é uma parte do meu destaque, como eu coloquei aqui agora há pouco, né? Essa divisão aí no Democratas, né? O DEM, né? Hoje lá no Democratas existem 3 frentes aí, em relação aí, principalmente a essa eleição para o Senado. Então é o seguinte, aí só detalhando, os irmãos Júlio e Jaime Campos, né, que comunicaram, né, os outros integrantes do DEM, nem Mauro Mendes foi comunicado ainda, né, porque está hospitalizado. Então, os irmãos Júlio e Jaime Campos vão apoiar o ex-deputado federal Nilson Leitão. O governador Mauro Mendes não anunciou ainda, mas todos os movimentos que a gente acompanha aí nos bastidores da política é que ele deve bater o martelo com o atual senador Carlos Fávaro, que ocupa lá um mandato tampão, né? Que deve esse mandato tampão a 2 pessoas, né? Primeiro, ao governador Mauro Mendes, que entrou com um pedido dizendo que Mato Grosso não podia ficar com 2 senadores. Aí depois, a outra pessoa que Carlos Fávaro deve esse mandato tampão, porque ele está lá como senador, só que ele perdeu a eleição, né? A população de Mato Grosso não o elegeu para ocupar o cargo de senador da República. E aí, a outra pessoa que ele deve esse cargo que está ocupando é o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que contrariou um próprio entendimento lá do STF. Mas voltando à divisão do Democratas, né? Jaime Júlio Campos apoiando Nilson Leitão, Mauro Mendes, que deve apoiar Carlos Fávaro, e Otaviano Pivetta terá o apoio de Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. Eu digo isso em função até de uma declaração do senador Jaime Campos, numa entrevista que ele concedeu ao Jornal do Meio-Dia essa semana, dizendo o seguinte: olha, Eduardo Botelho, se Otaviano Pivetta não for candidato, também vai apoiar Nilson Leitão. Mas ontem já teve aí o anúncio do vice-governador Otaviano Pivetta, dizendo o seguinte, que ele mantém a candidatura e é, sim, candidato ao Senado aqui em Mato Grosso. Então, esse racha lá no DEM, por enquanto, é para as eleições ao Senado da República, mas pode acabar se repetindo aí nas eleições municipais. Mas voltando aí a essa divisão aí das candidaturas ao Senado, de um lado, essa divisão do Democratas, e de outro, né, a divisão dentro do próprio agronegócio. E essa é uma preocupação, e não é pequena, do ex-ministro da Agricultura, ex-governador, ex-senador Blairo Maggi. E aí a preocupação de Blairo Maggi é a seguinte, é de que essa divisão aí, né, com o Otaviano Pivetta, candidato ao Senado, Carlos Fávaro, que já é candidato ao Senado, de que essa divisão
pode acabar beneficiando o ex-deputado federal e também candidato ao Senado, Nilson Leitão, que obteve o apoio, né, de Jaime Campos, de Júlio Campos. E tem outra coisa, eu vi uma informação ontem de que Nilson Leitão conquistou também um outro apoio, né? Diz que ele contará com a simpatia de uma pessoa que é muito próxima aí da família Campos, né? Contará com a simpatia do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, à candidatura dele. E a pergunta que se faz é o seguinte: e aí, o fantasma do paletó não vai atrapalhar? Não pode atrapalhar a candidatura de Nilson Leitão? Bom, mas aí o ex-ministro da Agricultura, Braulio Maggi, está preocupado com essa divisão, né? Está preocupado com essa divisão. Tentaram, né, que o vice-governador Otaviano Pivetta desistisse da postulação dele, mas ele acabou confirmando ontem que é candidato ao Senado da República. E aí é o seguinte, o governo do Estado, o governador Mauro Mendes, vai com Carlos Fávaro. Carlos Fávaro, mas muito ligado ao rei da soja, do algodão, né? O mega empresário, né? O empresário Eraí Maggi, não é isso? Então, e aí o governador Mauro Mendes também deve seguir junto com Carlos Fávaro. E aí, por que é que tem essa resistência com a candidatura do vice-governador Otaviano Pivetta? Aí eu ouvi de uma pessoa outro dia, olha, eu acho porque Otaviano Pivetta é meio indomável, né? E que, de repente, outras pessoas são mais suscetíveis a receber ordens de comando, né? Agora, é preciso também destacar o seguinte: a gente sempre ouvia falar, lá no governo Pedro Taques, o seguinte: olha, o governador Pedro Taques, para tomar uma decisão, primeiro, ele tem que ouvir os barões, especialmente o mega empresário Eraí Maggi. A pergunta é a seguinte: continua valendo isso ainda ou não? Continua valendo? Eu digo pela ligação de Carlos Fávaro com Eraí Maggi, né? Muito ligado. E é por aí que o Palácio Paiaguás pretende seguir, né? Apoiar a candidatura de Carlos Fávaro, e aí o seguinte, rifando a candidatura ao Senado de Otaviano Pivetta. Não é isso? Otaviano Pivetta, que foi vice-governador lá em 2010, foi vice-governador em 2018 e que teve um papel preponderante no rompimento desse grupo que está no governo com o então governador Pedro Taques, porque foi pelas mãos de Otaviano Pivetta que Pedro Taques entrou para a política. E foi sob a liderança de Otaviano Pivetta que esse grupo que está hoje no comando do governo rompeu com Pedro Taques. Então, é sobre essas divisões aí que era o meu destaque de hoje. Deixa eu deixar esse minutinho, porque tem muita pergunta, tá? O pessoal está perguntando o seguinte aqui no WhatsApp. O Sacchetti vai com quem, Lúcio? Ele vai apoiar quem para o Senado? Suplente do É o primeiro suplente de Otaviano Pivetta. Tem mais gente perguntando, meu Deus, teremos só esses 3 nomes para o Senado? Não, tem 12 nomes. O pessoal está falando aqui do agronegócio também, que tem perdi a mensagem, mas é o rei do porco. Tem Reinaldo. o Euclides Ribeiro também, é do agronegócio. O rei do porco. O Reinaldo também, Reinaldo. do agronegócio. Mas fala um pouquinho dos candidatos, que o pessoal está pedindo uns nomes. Tem, então, Tem a candidata lá que foi a tenente-coronel Rúbia Fernanda, né? Que lá em abril, né, quando a eleição seria em abril, ela iria contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né? Tem Eliseu Nascimento, né, que também já disse que seria candidato ao Senado. Não sei se ele voltou atrás, pelo menos antes do adiamento ele seria. José Medeiros, né, o deputado federal José Medeiros, né? Tem vários candidatos. Tem aqui, Carlos Fávaro, Eliseu Nascimento, Euclides Ribeiro, Feliciano Azuaga, que é um professor
universitário de Sinop, que é candidato pelo Novo, José Medeiros, Nilson Leitão, Otaviano Piveta, Reinaldo Moraes, Rúbia Fernanda, Valdir Barranco, Procurador Mauro e Pedro Taques. O Pedro Taques não confirmou esse, você acha, né? Não, eu acho não. Tem sido especulado aí o Pedro Taques. Tanto é que é o seguinte, você pode ver que todo noticiário, o farto noticiário, não coloca o Solidariedade apoiando ninguém. Pode reparar que Mas teve uma decisão da Justiça Eleitoral ontem que pode dificultar para ele essa candidatura, não pode? Por quê? A reprovação de contas? Não, tem nada a ver. Não? Não. Não tem problema? Não tem problema. A reprovação de contas não tem absolutamente... Eu só queria fazer um parênteses aqui para não é defender, é para colocar o posicionamento do Mauro Mendes. Quando o Mauro Mendes anunciou lá atrás, em fevereiro, um apelo para que o Otaviano apoiasse o Carlos Fávaro, ele anunciou com os seguintes dizeres: olha, nós já estivemos juntos na campanha eleitoral. Eu, candidato a governador, Otaviano, Jaime e o Fávaro. Então a gente tinha que tentar repetir o apoio. Foi esse o esforço. O Jaime não entrou nessa, porque o Jaime, por causa dos atritos na campanha eleitoral, acabou anunciando agora o apoio a Nilson Leitão. E o Otaviano também manteve a sua candidatura. O Otaviano é uma pessoa de personalidade muito forte e está corretíssimo, Lúcio, é indomável. Só observando, é o seguinte, só observando rapidinho, sobre a declaração de Mauro Mendes. Olha, nós estivemos juntos na campanha de 2018, é o discurso do governador Mauro Mendes. Aí o Otaviano Piveta pode vir desse lado aqui e falar assim, só que é o seguinte, né? Nós estivemos juntos durante toda a sua trajetória política. Ponto. Vamos para o intervalo, na volta tem mais A Notícia de Frente.